Olá, meu nome é Rafael e esse é o canal Cidadão Curioso. E no vídeo de hoje uma super lista com os 6 melhores tópicos que você encontrará sobre a pensão por morte aqui no YouTube. O que você realmente precisa ficar sabendo sobre as mudanças que já ocorreram e as que ainda ocorrerão neste benefício em razão da reforma da Previdência. E nos acompanhe durante o vídeo todo, pois vamos um pouco além do óbvio. Vamos dar dicas importantes que podem te tirar do aperto no futuro. Esse vídeo foi feito para acalmar quem precisa ser acalmado e para prevenir quem precisa ser prevenido. E por fim, para dar dicas da melhor forma de garantir o melhor benefício para você e sua família, pois nosso objetivo aqui é ir na contramão da reforma da Previdência. Essa nova lei quer reduzir valores e dificultar o acesso aos benefícios do INSS. E nós aqui queremos te ensinar a usar essas novas regras a seu favor para conseguir benefícios mais altos em menor tempo e gastando o mínimo possível. Por isso, preparamos esse vídeo com informações e com dicas para que você obtenha do INSS o melhor que ele pode oferecer. Muita coisa foi dita, programas de TV, rádio e aqui no YouTube mesmo. O assunto foi repetido à exaustão, mas no meio de tantas informações, às vezes a gente se perde um pouco, né? Tanto que mesmo com toda essa enxurrada de notícias, nos comentários de nossos vídeos e no nosso escritório, recebemos pessoas todos os dias querendo saber se as mudanças vão atingi-las ou não. E afinal de contas, como é que as coisas vão realmente funcionar e como é que elas já estão funcionando agora. Esse vídeo será dividido da seguinte forma. Primeiro, como é que a pensão por morte funciona atualmente? A seguir, quem escapou e quem escapará das novas normas. Depois, para os futuros beneficiários, além de um olhar simplificado de como ficaram as coisas, eu vou explicar a melhor forma de se prevenir e não passar susto no futuro. E por fim, eu vou dar dicas da melhor maneira de contribuir, que é um tópico que é útil para todo mundo. Mas antes, um resumo bem simples das regras gerais da pensão por morte, as coisas que não mudaram. Caso você já conheça essas regras, pode pular para esse minuto que está aparecendo aqui embaixo. Quem tem direito à pensão por morte? A pensão por morte é devida para os dependentes econômicos do segurado do INSS que falecer. Como sempre falamos, o INSS é um seguro, o seguro social. E como tal, ele oferece uma proteção para situações inesperadas. Mas, para oferecer essa proteção, ele faz exigências em contrapartida. No caso da pensão por morte, exige que o falecido esteja recebendo algum benefício do INSS ou contribuindo ou em período de graça. O período de graça é o tempo que o desempregado mantém a qualidade de segurado mesmo sem contribuir. Esse período de graça pode variar entre 12 até 36 meses. Depende de uma série de fatores. São considerados dependentes presumidos os filhos menores de 21 anos e o viúvo ou a viúva em caso de casamento. No caso de união estável e de outros dependentes que não são filhos, o INSS exigirá algumas comprovações a mais. Bom, essas são informações básicas sobre a pensão por morte. Caso você queira mais informações, mais detalhamento sobre período de graça, sobre a pensão por morte no caso de união estável e todas as demais regras, assista o vídeo inteiro, pois além de tudo que você vai ficar sabendo aqui hoje, no final nós vamos colocar no card 3 vídeos sobre esses temas e se você assistir eles, vai ficar craque no assunto. Como funciona o direito adquirido à pensão por morte? Aqui eu quero que vocês prestem atenção na palavra adquirida, pois o direito à pensão é adquirido na data do óbito do gerador do benefício. Logo, a regra que vale é a regra vigente na data do falecimento, e não a regra vigente na data do pedido lá no INSS. Ou seja, se a pessoa que deixou a pensão faleceu antes de 13 de novembro de 2019, as regras que valem são as de antes da reforma da Previdência. Sabendo disso, a gente conclui que a pensão em si, concedida em razão de óbito acontecido antes da reforma, não vai mudar. Mas atenção, algo bem importante, a pensão pode não mudar, mas a situação do pensionista pode ser alterada sim. Nada que vocês precisem se preocupar. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, no quarto tópico. Mas antes, um alerta. Se você tem direito à pensão por morte, você deve ir ao INSS o mais breve possível, pois caso você solicite o benefício depois de 90 dias da data do óbito, o valor será pago a contar da data do pedido. Já se você pedir antes dos 90 dias, o benefício é concedido desde a data do óbito. E esse prazo aumenta para 180 dias caso você tenha menos de 16 anos. O que mudou na pensão por morte depois da reforma da Previdência? Para quem adquirir o direito à percepção de pensão por morte do dia 13 de novembro de 2019 para frente,
receberá um valor bem menor do que receberia se o óbito do gerador do benefício tivesse ocorrido um dia antes apenas. Pois, para a pensão por morte não foi instituída a regra de transição, mudou tudo de supetão. O que mudou foi que, antes, o valor do benefício para os dependentes era de 100% da aposentadoria, ou do salário de benefício do falecido, e agora é de 50% mais 10% por dependente. Antes, se a pensão fosse dividida entre dependentes, por exemplo, mãe e filho, quando o filho completasse 21 anos, a parte dele voltava para a mãe. E agora não será mais assim. Quando um dos dependentes perde o direito de sua cota, simplesmente ela acaba. Por isso atenção, pois é bem provável que essas reduções de valor peguem os desavisados de surpresa. Mas se você assiste os nossos vídeos, você não é um desavisado e não vai ser surpreendido. Outra coisa, caso o gerador do benefício não for aposentado e o óbito não for decorrente de acidente de trabalho, o valor baixa mais ainda. Claro, isso tudo limitado ao valor mínimo dos benefícios previdenciários, que não podem ser inferiores a um salário mínimo. Como fica a situação de quem adquirir o direito a um segundo benefício depois da reforma da Previdência? Agora explicando o porquê, mesmo quem já recebe a pensão e tem direito adquirido a ela, terá o futuro alterado em razão da reforma. É bem comum que pensionistas continuem trabalhando e contribuindo para quando chegar a idade poder se aposentar. Situação que antes da reforma da Previdência não tinha nenhum porém. Bastava cumprir os requisitos e solicitar o benefício que estava tudo certo. Ocorre que desde a entrada em vigor dessa nova normatização, tudo ficou um pouco mais complicado, pois o aposentado que se tornar pensionista ou o pensionista que se aposentar terá um desses dois benefícios bastante reduzido. É bem fácil de entender o que vai acontecer. O segurado receberá o benefício de maior valor e apenas uma parte do outro. Não será possível receber os dois benefícios inteiros. Eu vou falando dos percentuais e deixando os números de um exemplo de alguém que receberia um segundo benefício de R$5.000 rodando aqui embaixo, para ficar fácil de entender. Do segundo benefício, o segurado irá receber 60% do que ficar entre 1 e 2 salários mínimos, 40% do que ficar entre 2 e 3 salários, 20% do que receber entre 3 e 4 salários mínimos e 10% do que receber acima desses 4 salários. Mas agora, atenção, pois eu sei que tem gente que está às vésperas de perder a pensão e nem sabe disso. Então vamos para o próximo tópico. Me acompanhe, por favor. A mini-reforma que atingiu a pensão em 2015. Em 2015, também ocorreram significativas mudanças e transformações na pensão por morte e que continuam valendo até hoje. Essas mudanças não foram substituídas pela reforma da Previdência. Na verdade, os dois monstrinhos se uniram. A contar de junho de 2015, a pensão passou a ter um prazo determinado de duração para viúvos ou viúvas, diferente de como acontecia antes, em que o benefício era para o resto da vida. Claro, quem já tinha o benefício concedido ou tinha o direito adquirido antes de junho de 2015, não se enquadra nessas regras. Bom, vamos lá. O tempo de duração da pensão passou a depender da idade do cônjuge sobrevivente, do tempo de duração do casamento e de quantas contribuições a pessoa que faleceu tinha. Nos casos de casamentos de menos de 2 anos e contribuintes com menos de 18 recolhimentos, a pensão será de 2 anos. Já para quem estava casado há 2 anos ou mais e com um tempo de contribuição superior a 18 meses, o que vai valer é a idade do cônjuge sobrevivente. Um viúvo ou viúva com menos de 21 anos de idade na data do óbito receberá por apenas 3 anos. Se tiver entre 21 e 26 anos de idade, receberá por 6 anos. Entre 27 e 29, receberá por 10 anos. Entre 30 e 40 anos de idade, receberá por 15 anos. Já entre 41 e 43, receberá a pensão por morte durante 21 anos. E por fim, quem ficou viúvo ou viúva com 44 anos de idade ou mais, aí sim receberá pelo resto da vida. E por favor, cuidado! O que conta é a sua idade na data do óbito do cônjuge. Então, atenção! Quem perdeu esposo ou esposa, companheiro ou companheira, depois de junho de 2015 e na época tinha menos de 44 anos, tem que ficar atenta ou atento para quando é que a pensão irá acabar. Se está sem trabalhar, poderá ficar sem o benefício de uma hora para outra e sem renda. Então sugerimos fazer um plano e contribuir para o INSS. E já que falamos em contribuições, vamos para o próximo tópico. Dica de planejamento. Quanto contribuir para a Previdência? Planejar o futuro é uma questão de responsabilidade e, em direito previdenciário,
Por mais que a gente seja sempre surpreendido quase todo ano com uma lei nova, é possível se precaver e avaliar qual a melhor forma de contribuir. No tópico anterior, indicamos que pensionistas com benefícios por tempo determinado contribuam para poder se aposentar no futuro. E nesse tópico vamos indicar também para quem não é pensionista qual a melhor forma de contribuir. Esse tópico é interessante para quem está pensando em se aposentar no futuro, pois ninguém contribui para deixar pensão por morte. Afinal de contas, todos queremos ficar vivos. Mas, se uma fatalidade acontecer, a família estará protegida. Vamos a essa super dica para quem contribui no carnê e vai se aposentar com um tempo mínimo de contribuição, ou seja, mulheres perto dos 15 anos e homem perto dos 20. Se esse é teu caso e você atualmente tem uma média contributiva menor que R$ 1.800, comece a estudar a possibilidade de reduzir suas contribuições para um salário mínimo. Deixa eu explicar o motivo. Pelas novas regras, quem se aposentar com o tempo mínimo de contribuição terá a média contributiva multiplicada por 60% para obter o valor do benefício. Então, nesse caso, contribuir com valores altos para o INSS é algo pouco eficiente. É quase jogar dinheiro fora. Falo isso para vocês, pois dia desses chegou em nosso escritório um cliente com uma situação parecida com essa. No caso, ele iria se aposentar com 20 anos de contribuição e tinha a média contributiva atual de R$ 1.700 e pretendia continuar recolhendo sobre essa quantia, imaginando que quando se aposentasse iria receber esse valor, os R$ 1.700 de benefício. Ocorre que não, pois os R$ 1.700 de média dele serão multiplicados por 60%, o que dá R$ 1.020. Mas como, segundo a Constituição, nenhum benefício pode ser inferior a um salário mínimo, ele vai acabar recebendo um salário mínimo de qualquer forma. E como ele vai receber um salário mínimo, não tem motivo para recolher sobre valor maior, já que para pagar o carnê sobre R$ 1.700 a alíquota é de 20%. Resultando num recolhimento de R$ 340 por mês. Já para pagar o carnê sobre um salário mínimo, a alíquota é de 11%, o que hoje dá um recolhimento de R$ 115,28. E no final, o resultado será o mesmo, um salário mínimo de benefício. Ficou fácil de entender? Deixem aqui nos comentários. Mas ainda quero concluir, gente. Esse é um exemplo de uma situação bem específica e que foi feita por meio de uma análise detalhada dos dados do cliente, por meio de um planejamento previdenciário. Se você tem dúvidas sobre o quanto deve contribuir, a melhor data para se aposentar, procure um profissional do direito da área previdenciária, pois uma análise mais detalhada de suas contribuições vai ser necessária. Um parecer bem feito pode ser a salvação da lavoura. Como a reforma da Previdência estipulou muitas regras de transição diferentes, tem casos em que a data da realização do pedido no INSS, com 2 ou 3 meses de diferença, resultam em benefícios com valores muito diferentes. Então, se estão na dúvida, procurem um advogado que vai analisar muito bem o seu caso. E, gente, nesse momento em que uma pandemia toma conta do planeta, a melhor solução ainda é o isolamento social. Então, por favor, se for possível, fiquem em casa. É por uma boa causa, é pela saúde de vocês. Usem a tecnologia a seu favor, conversem com amigos, família, vejam nossos vídeos, tudo isso aí na sua casa, no seu celular ou no seu computador. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam em nosso canal para acompanhar a gente. Clica no like aqui embaixo se você gostou do nosso vídeo, e principalmente se você assistiu inteiro para a gente poder saber. Compartilhem com os amigos e até semana que vem.